Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te contar um pouco sobre a história do profeta Daniel, esse livro na Bíblia, e quais os detalhes dele que nós podemos usar para entender ele melhor hoje em dia. Meu nome é Marlon Levin e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Bom, no vídeo de hoje eu quero focar nesses 4 pontos mencionados nessa imagem. Quem foi Daniel? Fazer um contexto histórico e uma cronologia da sua vida. Histórias e profecias. Então, esse livro está dividido metade entre histórias, metade entre profecias. Quais são elas e o que nós podemos descobrir em cada uma delas. Ponto 3, Apocalipse do Antigo Testamento. Então, Daniel é considerado o grande livro profético que fala sobre o fim dos tempos no Antigo Testamento. Então, vamos dar uma olhada nisso também. E no final, como encontramos Jesus no livro de Daniel. Sobre o primeiro ponto, a cronologia da vida de Daniel. Bom, Daniel ele nasceu mais ou menos lá por 630 ou 620 a.C., na cidade de Jerusalém. Daniel era parte da nobreza da cidade. Então, e ele nasceu durante o reinado do rei Josias. Podemos, com base nisso, supor que Daniel tem acompanhado de perto Josias, esse rei que teve um começo muito bom, foi um rei que serviu a Deus, mas que no final da sua vida mudou seus caminhos e se tornou idólatra. Bom, Daniel, ele serviu a Deus mais ou menos na mesma época em que o profeta Jeremias e o profeta Sofonias estavam também fazendo suas profecias, e no período histórico em que o Império da Assíria, que foi o império que destruiu o reino de Israel, estava em declínio e o Império da Babilônia começava a prosperar. Foi a Babilônia que conquistou a Assíria. Durante a adolescência de Daniel, então ele vê Josias, esse rei que começa a desandar nos seus caminhos e acaba fazendo uma guerra contra o Egito que ele não deveria ter feito. Ele morre nessa guerra e o seu filho Jeoacás vem em seu lugar, mas depois esse filho só consegue ficar 3 meses no trono e o seu irmão, o rei Jeoaquim, é que se torna o rei de Jerusalém. E ambos os reis também foram maus. Mais ou menos durante a adolescência de Daniel, foi uma época que os profetas Abacuque e Ezequiel começaram a profetizar. Depois, lá pelo ano 605, quando Daniel tinha mais ou menos 15 anos de idade, é quando a história do livro de Daniel realmente inicia. Então, o rei Nabucodonosor da Babilônia, que tinha acabado de se tornar rei devido à morte do seu pai, ele vem atacar Jerusalém. Ele sitia a cidade, ele consegue conquistar Jerusalém e alguns israelitas da família da nobreza são levados para a Babilônia, incluindo Daniel. Sobre esse primeiro ataque a Jerusalém, nós podemos ver que a cronologia diz que então esse ataque aconteceu em 605 a.C., mas a destruição de Jerusalém foi só em 586 a.C. O que acontece com essa discrepância? O que acontece é que houveram várias vezes que a Babilônia atacou Jerusalém e levou exilados para a Babilônia. A primeira leva de exilados foi em 605 a.C., junto com Daniel. Essa lista de diversas vezes que exilados foram levados para a Babilônia está descrita no livro do profeta Jeremias, no capítulo 52, o último capítulo do seu livro. Mas alguns anos depois, a Babilônia de novo ataca Jerusalém no ano 598 e mais uma vez leva exilados e utensílios do templo sagrado para sua capital. Cerca de 3.000 pessoas na segunda vez. Uma terceira deportação acontece 3 meses depois, quando o próprio rei é levado, 10.000 pessoas entre família real, nobres, oficiais do exército, soldados, artesãos e tudo o que restava no templo. E aí foi colocado um novo homem para governar Jerusalém, enquanto que o rei estava na Babilônia. Só que esse homem de nome Zedequias, ele se rebela contra o rei da Babilônia, e por isso a Babilônia ataca novamente Jerusalém em 588, levando mais exilados, e aí uma última vez em 586, Jerusalém é totalmente destruído e todo o resto das pessoas é levado como exilados para a Babilônia. Então foram diversas vezes que um ataque a Jerusalém aconteceu. Inclusive tem mais uma vez depois ainda que exilados foram levados para Jerusalém, pois alguns dos mais pobres haviam sido deixados lá. E 4 ou 5 anos depois da destruição total de Jerusalém, esses também são levados. Bom, a história de Daniel começa assim. Esses jovens chegam lá então, à Babilônia, e recebem novos nomes,
Qual a ideia de receber novos nomes? A Babilônia queria criar uma nova identidade para esse povo. Então, Daniel e seus amigos não tinham mais os seus nomes relacionados à sua língua natal, ao Israel, ao hebraico, ao Deus de Israel, mas receberam nomes ligados às divindades babilônicas. Eles tinham que aprender agora uma nova língua, provavelmente a matemática, a música, a astrologia, tudo que estava de acordo com a cultura babilônica. Então eles foram preparados por 3 anos para poderem servir o rei. Então era uma lavagem cerebral completa que acontecia na vida desses jovens para que eles pudessem se tornar servos do rei da Babilônia. Daniel e seus amigos decidem que eles não querem comer da comida do rei. O rei já mudou o nome deles, já mudou a língua que eles têm que falar. Então, aonde eles podem impedir uma assimilação cultural, eles fazem, que é na comida. Eles não querem comer nem a carne, nem o vinho do rei. Talvez porque esses alimentos foram oferecidos como ídolos às divindades babilônicas, mas aí todos os alimentos geralmente eram oferecidos aos ídolos, inclusive os vegetais. E Daniel e seus amigos dizem que eles não querem comer nem o vinho, nem a carne, mas só vegetais e água. Então, possivelmente estão querendo limitar essa assimilação cultural religiosa e se colocar em dependência a Deus, porque não era Deus que ia dar inteligência e fortalecimento a eles, mas, quer dizer, não era comida, mas era sim Deus. Mesmo eles comendo só vegetais e água, eles se tornam mais fortes e mais inteligentes do que todos os outros que estavam comendo de todas as comidas do rei. E depois no versículo 21 mostra que o poder da Babilônia tem um fim. Aí nós vemos que no versículo 21 diz o seguinte: Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O que ele quer dizer com isso é que Daniel permaneceu ali até o fim da Babilônia. O rei Ciro foi o primeiro rei do Império Medo-Persa, depois que os Medo-Persas destruíram Babilônia. Então o que ele está querendo dizer é: Daniel permaneceu aqui e ele ficou aqui até depois que a Babilônia foi destruída. Então esses planos da Babilônia não deram certo no final de assimilação religiosa cultural com os israelitas judeus. Se Daniel ficou lá até a época do rei Ciro, quem foram todos os reis que Daniel serviu? Então Daniel provavelmente chega à Babilônia, com uma idade de mais ou menos 15 anos, no início do reinado de Nabucodonosor, que é o que está em negrito ali. E ele serve então durante Nabucodonosor, os seus 40 anos de reinado, depois o seu filho Evil-Merodach, depois Neriglissar, Labassi Marduk e por final Nabonido junto com seu filho Belsazar. Os dois em negrito são os dois nomes dos reis que são citados no livro de Daniel. Daniel começa a servir o rei com 15 anos e vai servir o último rei, o Ciro, quando ele já tinha mais de 80 anos. Vemos que a história do livro de Daniel ela se passa aí num contexto de cerca de 70 anos. E só de um contexto histórico, então depois desse rei Ciro, que foi o último que Daniel serviu, vieram ainda mais 4 reis e depois veio então o Xerxes, que foi quem a rainha Esther se casou na história de Esther. E depois ainda o filho do Xerxes é o Artaxerxes, que é o rei dentro da história de Esdras e Neemias na Bíblia. Então vemos aí a cronologia de Daniel aí junto com Jeremias e antes de Esther e Neemias. Bom, no capítulo 2 de Daniel, vemos a próxima história. Dessa vez agora o Daniel está ainda sendo preparado durante esses 3 anos de treinamento, mas o rei ele tem um sonho que ele não consegue entender o significado. E ele fica furioso porque nenhum dos seus astrólogos consegue saber o significado daquele sonho. E o rei manda matar todos os sábios do reino, inclusive Daniel era para ser morto. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha dado habilidade para Samuel interpretar sonhos e visões. Por isso, Daniel recebe a revelação de Deus de qual era o significado do sonho do rei. O rei havia sonhado o seguinte, que havia uma grande estátua e ela era feita de ouro na cabeça, de prata no peito, de bronze na cintura e de ferro e lama misturado nas pernas e no pé. Daniel diz que o significado disso eram 4 reinos que estavam por vir. O rei Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Depois da Babilônia iria vir um outro reino, e depois um outro, e depois um outro. Daniel não diz qual o nome desses reinos, porque era futuro para ele, mas hoje nós sabemos que Daniel estava se referindo aos impérios Medo-Persa, Império Grego e o Império Romano. Então aí um detalhe sobre
quando realmente chegou a época do Império Grego, da Grécia dominar o mundo, isso aconteceu com Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele conquistou a cidade de Jerusalém no ano de 313 a.C. Isso cumprindo então essa profecia que Daniel significou aí no capítulo 2 e muito semelhante à profecia de Daniel também no capítulo 7 do seu livro. E um fato histórico agora, então, quando o Alexandre o Grande chegou para conquistar Jerusalém, o sumo sacerdote de Jerusalém, chamado Simão o Justo, ou Shimon Hatzadik, ele colocou suas roupas sacerdotais e foi ao encontro de Alexandre, não oferecendo nenhuma resistência da cidade de Jerusalém, nenhuma resistência militar. Alexandre o Grande resolve não destruir Jerusalém, porque ele diz que num sonho e numa visão, Deus havia lhe mostrado o rosto do sumo sacerdote. Ele reconhece o sumo sacerdote e priva a cidade de destruição. Alexandre o Grande, então, pede que se construa um busto de ouro para se colocar no templo do Deus de Jerusalém, como forma de honrar Alexandre, mas o sumo sacerdote disse que isso era proibido, colocar bustos de pessoas dentro do templo sagrado. E o sacerdote intervém com uma ideia, que todos os bebês dos sacerdotes nascidos naquele ano, homens, se chamassem Alexandre, em homenagem ao imperador, e que o dinheiro desse busto de ouro fosse distribuído entre os pobres da cidade. Alexandre aceita isso, e a partir de então o nome Alexandre passa a se tornar um nome judeu. Até hoje, Alexandre também é um nome muito comum entre os judeus, devido a Alexandre o Grande. No final desse sonho que o rei teve, aparece uma pedra, ela vem e ela destrói toda essa escultura de diversos materiais, diversos metais. E é dito que essa pedra, ela vem de Deus, e ela traz um reino que nunca jamais será destruído. E aí nós vemos que a revelação disso é que essa pedra é Jesus. Jesus mesmo, a Bíblia diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas essa pedra veio para destruir as obras e o poder desse mundo e implementar o reino de Deus na terra. O capítulo 3 do livro de Daniel nos conta a história da fornalha de fogo ardente. Então, o rei mandou se fazer uma estátua dele mesmo, uma estátua gigantesca, com quase 30 metros de altura. Possivelmente ele foi inspirado pelo sonho que ele teve, e agora, alguns anos depois, ele quer tornar esse sonho uma realidade literal, e manda construir essa estátua. Olhando, né, calculando aí as medidas que a Bíblia nos diz dessa estátua, ela seria possivelmente muito instável, porque ela é muito fina e muito alta, mas, de qualquer forma, foi construído. E só os 3 amigos de Daniel são mencionados nessa história. Daniel mesmo não é. Então, possivelmente, Daniel estava em algum compromisso com o rei, a nome do rei, em outra cidade, e por isso ele não está mencionado nessa história. Porque depois que Daniel deu a interpretação do sonho do rei, no final do capítulo 2, diz que o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Os amigos de Daniel se recusam a se prostrar diante da imagem dessa estátua do rei, e por isso o rei manda jogar eles numa fornalha que está acesa com um fogo muito quente. As fornalhas estavam próximas da estátua, possivelmente porque dentro dessas fornalhas se faziam os tijolos e os metais, se derretiam os metais para a construção da estátua. Então, essa fornalha possivelmente não estava lá como uma forma de castigar os desobedientes, mas como uma forma de fazer a construção da própria estátua. E aí o rei só usa essa oportunidade, já que a fornalha já está lá, então que os infiéis sejam jogados lá dentro. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Isso possivelmente não é entendido literalmente, possivelmente é só uma forma do rei dizer aqueça o máximo que dá, porque para se fundir os metais e fazer esses tijolos, a temperatura normal dessas fornalhas podiam chegar até 1000 graus.
mas nenhuma tecnologia da época podia aquecer uma fornalha a 7.000 graus. No máximo aí em torno de 1.500 graus é o que dizem os estudiosos. Então, os amigos do Daniel foram jogados na fornalha por se desobedecerem ao rei, mas mesmo assim o rei, a Deus os livra, manda um anjo seu para livrá-los na fornalha e eles não se queimam. Aí fica mais uma ligação de Jesus com o livro de Daniel. Jesus seria como aquele que nos protege dentro do fogo, dentro das dificuldades, das perseguições da vida. Assim como Deus enviou um anjo para proteger os amigos de Daniel, Jesus nos protege em meio às dificuldades da vida. O capítulo 4 do livro de Daniel fala sobre um segundo sonho que o rei teve. Nesse sonho, ele se vê como uma árvore gigantesca. Essa árvore é o centro de todo o mundo. Mas essa árvore, em determinado momento, é cortada e depois de 7 tempos, ela volta a viver. Daniel, mais uma vez, tem o significado do sonho, diz ao rei que o rei mesmo era essa árvore, ele era o centro do mundo, por ser o rei mais poderoso da época no mundo inteiro, mas que por ele ser muito orgulhoso, ele seria castigado por Deus, mas que depois de 7 tempos ele voltaria a ser rei. Então, o que podem ser esses 7 tempos? Alguns creem que são 7 dias, ou 7 anos, ou 7 períodos lunares, 7 luas novas. E agora, o rei realmente ficou 7 anos, ou 7 dias, ou 7 períodos lunares fora do seu cargo de rei? Nenhum escrito da antiga Babilônia confirma que o rei Nabucodonosor ficou fora da sua função de rei. Talvez, então, o significado desse sonho não seja literal, ou se foi literal, nenhum escrito da antiguidade o confirma. Nesse sonho do rei, essa árvore começava a agir como um animal. Então, se isso foi literal e o rei Nabucodonosor realmente saiu do reino por um período de 7 anos, pode ser que ele sofreu dessa doença que hoje se chama de licantropia, que é quando uma pessoa começa a agir como um animal. E Daniel serve então o rei da Babilônia aí durante cerca de 40 anos, até a morte de Nabucodonosor. Depois dele, vem alguns diversos reis, e ao fim desse império babilônico, quem assume o rei é Nabonido, que é o filho de Nabucodonosor, junto com o seu neto Belsazar. E o texto de Daniel, capítulo 5, diz que o seguinte: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1.000 de seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, ele deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que eles bebessem dessas taças. Mas naquela mesma noite o rei da Babilônia foi morto, e Dário apoderou-se do seu reino, com a idade de 62 anos. Então houve nessa noite que houve essa festa, a morte do rei e a conquista da Babilônia por seus inimigos, os medo-persas. Como isso aconteceu? Então isso está documentado, aconteceu realmente em outubro de 539 a.C. Diversos textos extra-bíblicos confirmam isso. E como a Babilônia estava naquela época? A situação geopolítica da Babilônia era de uma iminente destruição. Os medo-persas já vinham atacando e destruindo diversas cidades da Babilônia, mas mesmo assim o rei está fazendo uma festa. Ele ainda acha que os deuses babilônicos e as muralhas da cidade da Babilônia são indestrutíveis. E ele então quer tomar vinho nas taças que ele roubou do Deus de Israel. Essa era uma prática comum na antiguidade, de você beber e comer nos utensílios de outros deuses, uma forma de mostrar: o meu Deus é mais poderoso que o seu, eu uso as ferramentas do seu Deus para me alimentar. Então talvez ele estava aí querendo se animar e mostrar: não, nós vamos vencer os medo-persas, como o nosso Deus já destruiu tantos outros deuses, nós vamos destruir os medo-persas também. E essa história se passa muitos anos depois de Nabucodonosor, então aqui nós temos que ver que nesse capítulo 5 Daniel já tem em torno de 80 anos de idade. Então no meio dessa festa aparece uma mão na parede, a mão de Deus, a mão de um anjo, e escreve algo na parede. Nenhum dos sábios da Babilônia consegue decifrar, até que vem Daniel, e Daniel, ele então decifra o que está escrito lá. Ele lê, diz que o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Isso significa, Mene seria uma unidade de medida, mina, também, né? Se você ler a Bíblia na versão Ferreira de Almeida, você talvez
já encontrou essa palavra, mina, né? Então diz que Deus contou os seus dias. Tekel é uma outra unidade de medida, o ciclo, ou significa também pesar ou avaliar. Deus pesou você e você foi achado em falta, você não tinha peso suficiente. E parsim significa, então, partes ou porções. E isso seria, então, o significado de que o reino da Babilônia vai ser dividido, vai ser partido e entregue para outros, para os medo-persas. Então, o Daniel estava confirmando que, profetizando que a Babilônia não ia conseguir se defender dos seus inimigos. O rei fica impressionado com a explicação de Daniel e coloca ele como o terceiro de maior importância no seu reino. Então acontece algo muito raro, que Daniel consegue servir um rei. Quando troca o seu rei, geralmente ele vai trocar os seus ministros também. Mas então agora vem um novo rei e ele escolhe o mesmo ministro. O ministro Daniel que serviu Nabucodonosor vai servir agora também Belsazar. Belsazar então morre e quem assume a Babilônia depois são os Medo-Persas. Ainda sobre essa inscrição na parede, isso tudo aconteceu no mês de outubro. E o mês de outubro na Babilônia era um mês dedicado à constelação, né? Os babilônios eram muito fortes na questão da astrologia. E o mês de outubro era dedicado à constelação de Libra. E Libra é essa constelação no formato de uma balança, colocando mais um detalhe aí a essa história. Então, no capítulo, no final diz ali então que Dário, o Medo, apoderou-se desse reino. Agora, essa dúvida histórica. Quem é esse Dário? Possivelmente Dário, eles estão se referindo ao rei Ciro, porque foi Ciro que tinha 62 anos de idade quando conquistou a Babilônia. O rei Dário, ele só veio a reinar o Império Medo-Persa depois de 18 anos da morte de Ciro. Então, possivelmente aqui Ciro e Dário sejam a mesma pessoa, embora diga Dário ali, o texto está se referindo ao que nós conhecemos hoje como Ciro. E aí vemos a último capítulo das histórias de Daniel, que é a história da Cova dos Leões. Então, o rei Ciro agora vai nomear, ele conquistou a Babilônia e ele vai nomear novos ministros. E ele de novo escolhe Daniel. Daniel consegue ser o ministro por 3 reis diferentes. E Daniel é o melhor de todos os ministros, ele vai se tornar o número 1 em todo o reino mundial, aí por Império Mundial Medo-Persa. Daniel, esse senhor de idade, né, com mais de 80 anos. E aí os outros ficam com inveja dele e jogam e fazem uma conspiração, uma trama aí para acabar punindo Daniel. Ele acaba sendo jogado na Cova dos Leões. Essa é talvez a história mais famosa do livro. Bom, naquela época os impérios eles tinham realmente leões enjaulados, mas eles eram enjaulados temporariamente e soltos depois de um tempo para que os nobres pudessem se divertir caçando esses leões. Eles eram presos só para caças esportivas. Então eles não eram presos possivelmente com a função de jogar pessoas lá dentro, mas com a função de se soltar e que os nobres pudessem se divertir com eles, caçando eles. No texto ainda diz que Daniel orava voltado para Jerusalém. A prática dos judeus de orar voltados para Jerusalém é uma prática que tem início durante o reinado do rei Salomão, cerca de 400 anos antes de Daniel. Quando ele constrói o templo em Jerusalém, o Salomão faz uma bênção especial, fala que Deus iria abençoar, iria ouvir as orações de todos que orassem voltados para aquele templo. Isso se tornou uma prática no judaísmo que existe até hoje ainda. E vemos aí detalhes dessa história que já são muito semelhantes com a história da rainha Esther, visto que a rainha Esther, né, vem aí cerca de 50, 60 anos depois de Daniel, e dentro do mesmo reino, ainda são os Medo-Persas que reinam quando, quando a história de Esther se passa. E aqui na história de Daniel, na Cova dos Leões, vemos mais uma conexão com a história de Jesus, porque o texto diz que eles taparam com uma pedra grande a Cova dos Leões, e possivelmente Daniel devia ter morrido lá. Assim também eles taparam com uma pedra grande o sepulcro onde Jesus estava morto. Mas depois que abriu-se a pedra, viu que Jesus não estava mais lá, ele estava vivo. E assim, quando abriram a pedra de Daniel, também viram que Deus tinha feito um milagre. Ele não havia morrido. Então são as diversas conexões de Jesus e Daniel.
Agora, se nós olharmos todas essas 6 histórias que eu acabei de mencionar no livro de Daniel, existe um padrão. Todas elas seguem o mesmo padrão. Sempre tem uma situação desafiadora. Essa situação geral, desafiadora, se complica ainda mais quando aparece um problema específico. Esse problema específico obriga Daniel ou seus amigos a tomarem uma decisão. E em todas as 6 histórias eles tomam uma decisão correta, fiel a Deus, e são no final recompensados, pois Deus faz um milagre. Então esse é o padrãozinho que você vai ver em todas as 6 histórias. O livro de Daniel, então, basicamente são esses 2 livros de Daniel que eu chamei ali, né? Então, Daniel tem 2 partes muito diferentes. Então, uma parte é escrita em hebraico, uma em aramaico. Daniel fala desses 2 lares. Eles são judeus de Israel, mas agora vivem na Babilônia. Todos esses desafios do livro te dão 2 oportunidades, possibilidades. Ou você vai ser fiel a Deus, ou você vai se assimilar à cultura e à religião babilônica. O livro fala de 2 grandes impérios, os babilônicos e os medo-persas. E o livro está dividido nessas 2 partes, o que eu contei até agora, as histórias, e a segunda parte do livro, que são as profecias. Quando falamos das profecias de Daniel, que são os capítulos 7 a 12, eles têm vários elementos muito semelhantes ao que está apresentado no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Eu vou citar alguma delas para você. Então, o livro de Daniel, capítulo 7, fala sobre o reino de Deus que vai vir. Esse reino de Deus, Jesus menciona ele muitas vezes, e o livro de Apocalipse fala sobre o cumprimento, quando o reino de Deus realmente vem para a terra. O livro de Daniel também fala no capítulo 7 sobre a vinda do Filho do Homem. Em Apocalipse nós entendemos como a volta de Jesus Cristo para a terra. O livro de Daniel, no capítulo 12, fala sobre tribulação, sobre um tempo de muita dificuldade para aqueles que são fiéis a Deus no fim dos tempos. Da mesma forma que o livro de Apocalipse também fala sobre isso. O livro de Daniel fala sobre uma pessoa, de uma espécie de anticristo, uma pessoa que vai agir em oposição àqueles que são fiéis a Deus. E essa pessoa também é mencionada no livro de Apocalipse, embora não com esse nome. Nem em Daniel, nem em Apocalipse está com esse nome, mas ele é sempre mencionado como um grande opositor. O nome do anticristo realmente aparece só nos livros, nas cartas de João. O livro de Daniel, capítulo 9, fala sobre a questão do arrebatamento, né, também mencionado no livro do Apocalipse. E por fim também, no capítulo 12, fala sobre a ressurreição eterna dos mortos. Aqueles que morreram não vão ficar mortos para sempre, mas vão ressuscitar para a vida eterna. Com Deus, os que foram fiéis; sem Deus, os que não foram fiéis a Ele. Então todos esses são elementos que tanto estão no livro de Daniel, quanto também no Apocalipse, no Novo Testamento. E o próprio Jesus fala aí sobre a questão de Daniel como sendo um profeta que fala do fim dos tempos. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus disse o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então Jesus está falando aí das profecias e fala que Daniel falou sobre isso e sobre coisas que vão acontecer ainda no futuro. Esse é então o meu estudo sobre o livro de Daniel. Se você gostou dele, se ele foi útil para você, curte o vídeo, deixa um comentário e compartilhe com outras pessoas que também se interessam pelo assunto. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Deus te abençoe e até uma próxima.